Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje nós vamos ver que pregação não é enrolação. E é isso aí, no episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livrinho, Igreja é Essencial. Nós vamos hoje ver os capítulos 4 e capítulo 5, onde nós vamos conversar um pouco sobre pregação, sobre membresia, e vamos então dar continuidade a esses aspectos tão importantes de uma igreja, que muitas vezes são mal compreendidos, e aqui nós vamos tentar tirar algumas lições e tirar algumas dúvidas também acerca dessas temáticas. Mas antes do nosso episódio, nós vamos para os nossos recadinhos. Pela graça de Deus, nós voltamos com o nosso link na Amazon, né? E desde já nós agradecemos os irmãos que já têm comprado no link da Amazon. Já está tudo atualizado lá no nosso Instagram. Você pode entrar lá, @podcastdbhj, clicar lá na nossa bio e ir direto lá para o link da Amazon. Lembrando que você primeiro clica lá no link, você vai ser direcionado ao site da Amazon, vai fazer a sua compra, não vai pagar nem um centavo a mais por isso, mas vai gerar aí uma receita para o nosso podcast e vai nos ajudar a continuar melhorando ainda mais. Então vai comprar na Amazon, usa o link do podcast e nos abençoa aí com a sua compra, beleza? Além disso, não esquece de entrar lá no nosso blog, também tem lá no nosso link da bio do Instagram, você pode ler lá os textos que nós já escrevemos, temos texto atual já desse ano, né? Você pode estar lá também lendo os nossos textos mais atuais e também sendo edificado por meio da leitura, né? Podcast então é só ouvir, podcast também é ler. E, para finalizar, o nosso próprio Instagram, né? Se você quiser ir lá, curtir, compartilhar, convidar novas pessoas para estar entrando, entrar também no nosso grupo do WhatsApp para estar conversando sobre os episódios, você também é o nosso convidado. Então, sem mais avisos, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Se você está nos acompanhando, você sabe que nós estamos com a série nesse livro do Colin Hansen e do Jonathan Leeman, que é a Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. É o livro da Fiel, né, o prefácio aí do Jonas Madureira. Nós já temos caminhado com ele aí há alguns episódios. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro. E para isso nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Jorge Henrique, né? Hoje não vai ter piada, né? Nós já falamos várias vezes, né, que ele poderia ter escrito esse livro aqui numa sentada ali à noite antes de dormir. Então ele vai estar nos ajudando nesse episódio. E aí, Jorginho, beleza? Beleza, fala Rafinha, fala pessoal que nos assiste, nos ouve aí. Feliz de estar aqui novamente, né, para falar sobre esse livrinho, que ele é pequenininho, não é curtinho, mas tem sido bem impactante, né? Como a gente fala, é um livro muito simples, certo? Então, esse deve ser um livro lido não apenas por pastores, mas por todo crente, né? Ele é um livro muito simples mesmo, mas ele vai tocar em pontos que são de fato essenciais, né? Essa é a grande temática do livro. Então, ele tem falado muito aos nossos corações, até para lembrar algumas coisas que, no decorrer dos dias, né, você vai vivendo ali, você acaba esquecendo, mas coisas que são centrais, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os capítulos 4 e 5, né? São dois capítulos também importantes. Primeiro o capítulo 4 vai falar sobre a pregação, né, e o ensino de modo geral da palavra de Deus e como ele é central na igreja. E também vai falar um pouco sobre membresia, né? Faz sentido a gente fazer parte de um corpo, é realmente importante a gente se reunir. Então ele vai discutir um pouquinho sobre esses dois capítulos. Mas, de fato, foi capítulos interessantes, assim, pelo menos para mim, eu gostei bastante da leitura, né? Na verdade, ele é bem agradável, né? Eu não sei se tu tem essa impressão também, bem agradável, né? São capítulos curtinhos também, mas capítulos também poderosos, porque falam coisas, verdades, assim, bem importantes para a nossa vida. Amém. E pensando em igreja local também, esses dois capítulos do episódio de hoje, eles são importantes porque muitas pessoas que estão chegando em nossa igreja aí nos últimos 3, 4 anos, elas vêm de igrejas que têm um contexto tanto quanto diferente em relação tanto à membresia quanto à pregação. Então nós vamos firmar alguns entendimentos aqui em relação ao que o livro traz, ao que a nossa própria igreja acredita, né? E é muito parecido com o que o livro traz. E vamos então tentar aí passar um pouco da nossa experiência também agora como pastores, né? Na verdade, a gente sempre pregou, né? É um ofício que a gente sempre teve, mesmo antes do pastorado. Mas aí no capítulo 4, Jorge, ele começa falando algo interessante. Ele fala que nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, né, consegue reunir ali 200 pessoas para falar durante 50 minutos
e todo mundo prestando atenção, né? Realmente é algo, nos dias de hoje, você parar ali, aqui na igreja, o nosso costume é pregações de 45, 50 minutos, né? Não passa tanto disso. Tem igrejas aí que é 1 hora e 10, né? O pastor pregando e os irmãos lá sentados. Outras igrejas aí, né? 20 minutos, mas enfim, o tempo que for a pregação, as pessoas sentam e escutam, né? De onde é que vem isso, né? Que autoridade é essa que as pessoas entendem que tem que parar, que vai ser bom parar todo esse tempo para ouvir uma pessoa falando? Isso é até interessante, né, Rafa? Porque às vezes a ideia que se tem é que o próprio pastor ele tem essa autoridade de ser ouvido, né? De estar ali na frente, todo mundo ter que, enfim, né? Ouvi-lo porque é o pastor que está falando. E a gente, depois que passou por esse processo, né, a gente sente um pouco isso, né? Os irmãos são um pouco mais atentos àquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala acaba tendo um peso relativamente grande sobre a vida das pessoas. E isso é legal, sim, em alguns momentos, mas é uma responsabilidade muito grande que é dada aos pastores, né? Eles, de fato, são pessoas que são ouvidas, são vistas de maneira diferente, e aquilo que ele fala pode ter um alcance ou pode enfim, né, talvez destruir a vida de alguém, mas também levantar a vida de alguém. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas um dos grandes pontos que esse livro, né, que acho que é o Hansen, né, o Hansen, na verdade, ele vai pontuar, é que essa autoridade, ela não vem do pastor propriamente dito, ou daquele que está falando propriamente dito, certo? Não é uma autoridade que é intrínseca a ele. Essa autoridade, ela vem de algo que é bem mais autoritativo, que é a palavra de Deus. Então, nenhum pastor, quando sobe ao púlpito, ou nenhum irmão, líder que seja, quando ele sobe ao púlpito, ele tem autoridade em si. Essa autoridade, ela vem por causa da palavra de Deus. Então, no final das contas, os irmãos, eles não estão ali atentos a ouvir somente a voz do pastor. Ele está ali para ouvir a voz de Deus por meio desse livro, né, que é a palavra de Deus. Então a autoridade dele vem por meio da palavra de Deus. Isso aqui ele é tão importante, principalmente para aquilo que o Hansen ele quer falar, que e aí ele vai bater depois, né, muito nisso, que quem está ali pregando, ele não deve se ater a pensamentos que vêm dele ou de ideias que ele teve ali durante a sua vida, e aí entra muito dentro do que tu estava falando, né, sobre essas outras igrejas, que normalmente o pastor tá lá e ele fala aquilo que vem na cabeça dele, né? Às vezes é um recado pro irmão, né? Exatamente, assim, recado, bem recado mesmo, né? Acontece bastante. Mas a palavra de Deus ela fica escanteada. Ou mesmo, né, aqueles caras que leem o texto, né, o famoso 3 pontos da pregação, né? Lê o texto, aí foge do texto, nunca mais volta pro texto, né? Então, às vezes, isso acontece também. Mas o Hansen ele vai defender muito a pregação expositiva, principalmente para demonstrar, e eu concordo muito com ele, para demonstrar que a autoridade ela vem da palavra de Deus. E quando Deus fala, de fato, o nosso papel é ouvir. Né? Inclusive, ele vai falar isso em Abacuque, né? Todo mundo tem que estar em silêncio, porque Deus está falando ali. Então, a gente fica em silêncio ouvindo a palavra de Deus. Mas essa autoridade não vem dele, vem da palavra de Deus, e é ela que é autoritativa para a nossa vida. E quando ela fala, a gente, de fato, tem que ouvir, tem que ser atento, né? Enfim, colocar em prática depois. Então, esse foi um grande ponto que ele vai colocar, inclusive eu separei aqui algumas citações, e esse foi o meu primeiro ponto, né, que é a primeira citação assim que eu tinha separado, que ele vai falar assim, ó, sobre a autoridade do pregador. Os pregadores não obtêm sua autoridade de conhecimento superior, poder político ou floreio retórico. Isso aqui também é muito importante, né? Inclusive, quando a gente olha para Paulo, a gente vê, principalmente lá em Corinto, ele deixando claro que ele não chegou ali aos Coríntios com uma retórica, né, com uma sabedoria humana. Ele veio com o evangelho. E o evangelho simples, muitas vezes você olha para ele, né, a tradição vai dizer que ele já era um velhinho, baixinho, né, e ele veio simplesmente com a palavra. E essa palavra foi que transformou. Né? Então, isso não vem desse floreio retórico. Eles obtêm somente da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é autoritativa e é ela que a gente deve ser atento. Gostei bastante dessa citação. Sem dúvida. E essa ideia da pregação ser com base na palavra, ele vai até dizer assim, ó, a palavra é a base, mas também o limite do sermão. Então, quando você usa a palavra do Senhor, quando você prega a palavra do Senhor,
você realmente vai ter essa autoridade vindo da palavra do Senhor. E eu sempre digo assim, que quem muda não é a minha retórica, mas a palavra que tem o poder para transformar as vidas, né? É o que Paulo vai dizer. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, eu posso colocar alguns exemplos, posso colocar algumas aplicações, posso dar algum floreio retórico, como ele falou? Posso, né? Isso é uma arte da pregação, né? A pregação também é uma arte, né? De você saber como passar, de você subir o tom, descer o tom, tudo isso faz parte, essa parte teatral da pregação, ela também é muito importante, né? Entretanto, tudo isso é apenas o enfeite, a base, né? A substância vem da palavra. É por isso que a nossa igreja ela bate tanto na tecla da pregação expositiva, né? Porque a pregação expositiva ela pega o texto e ela vai dissecar o texto, ela vai fazer a exegese do texto. Então, dificilmente você vai ver a gente saindo do texto, dificilmente você vai ver a gente pregando alguma coisa que não seja o texto bíblico. Vai ter aplicação, vai ter exemplo da nossa vida, exemplo de alguma coisa que aconteceu, mas a base é a palavra. Então, a palavra é que vai dizer assim, ó, Rafael precisa ser santo. Por quê? Porque tem lá em Pedro, ó, você tem que ser santo. Preciso fazer isso, por quê? Porque lá no livro, lá no texto que o pastor leu, eu preciso observar qual a descendência que eu estou seguindo, porque, como o pastor pregou domingo, existem duas descendências, a de Sete e a de Caim. Então, o texto, ele vai muitas vezes nos trazer, nos maravilhar. Jesus, quando ele prega o Sermão do Monte, né, as pessoas vão ficar admiradas, né, não apenas do conteúdo do sermão, mas da autoridade com que ele pregava, porque era diferente da autoridade dos escribas, porque os escribas, eles acrescentavam a palavra. Logo, a palavra era deles. Palavra de homem, ó. Mas a palavra de Deus é que tem esse poder de maravilhar as pessoas. Então, essa é uma das funções dos pastores. Inclusive, uma das palavras utilizadas na Bíblia para a função do pastor é arauto, né? O arauto, ele apenas fala o que o rei mandou falar. Ele não acrescenta, ele apenas fala. Obviamente que quando ele fala não acrescenta, né? O irmão entenda que não acrescenta nada, né? Mas tudo que eu vou acrescentar é visando tornar a palavra do Senhor mais bela, mais clara. Então, não é acrescentar para mandar recado simplesmente. Nada contra, né? Se a sua igreja está passando por um problema, você vai lá e prega em relação àquele problema, mas a partir da palavra. Não é simplesmente ficar jogando palavras ao vento no púlpito, né? Isso aí é um ponto importante também para os irmãos entenderem que a nossa filosofia, ela não tem, ou o nosso método de pregação, ele não é só o método por método, é porque nós cremos que a palavra de Deus, ela muda, ela transforma. Então a gente vai focar em explicar o texto e aplicar o texto. É o texto que vai mudar a vida das pessoas, não são as nossas palavras, não são até os nossos exemplos, eles têm um certo poder, mas é a palavra que transforma. É por isso que a gente procura sempre estar com os textos na mente, sempre estar citando os textos, porque é ele que vai mudar a nossa vida. Então, é por isso que a gente se empenha em estar pregando a palavra, em estar explicando a palavra, a gente às vezes até um pouco mais minucioso, né? Para explicar o texto, porque isso é o que vai mudar a vida das pessoas. E aí a gente chega lá na pregação, não, né, falando sobre pregação propriamente dita, né, mas as aplicações, elas vêm do texto, certo? Então, as aplicações, se o texto está falando sobre dinheiro, né, como foi minha última pregação, a gente vai aplicar com relação ao dinheiro e respeitando os limites que o texto ele vai nos dizer. E aí é algo assim importante e também de uma responsabilidade muito grande, né, de um temor muito grande para a gente está pregando ali, porque às vezes o que o texto está dizendo é algo muito sério. E a gente vai precisar ser fiel ao texto, vai precisar ser fiel ao texto ao ponto de falar coisas que talvez vai machucar alguém, talvez vai doer mesmo, né? Até o nosso próprio coração, quando a gente está falando lá, tem coisas também que a gente enfrenta, então a gente fala também pra gente. Então, ser fiel ao texto, e aqui principalmente na pregação expositiva, ela tem esse poder. Não só de ter um método ali, mas de falar aquilo que Deus quer dizer. Se é para o pregador, se é para os irmãos, né? Porque ele vai falar e, independente disso, a gente precisa ser fiel. Então, a pregação expositiva ele tem esse poder de não fugir, de não falar aquilo que o texto está dizendo, e ele vai alcançar o que ele quer alcançar, né? E aí vem o segundo ponto, né? Nós já falamos aqui sobre o que é a pregação, a importância da pregação, mas daí surgem dois pontos. Primeiro, você já adiantou, que é a questão de pregar e acabar ferindo algum irmão. A pregação ela tem esse papel também de ferir o coração. Então, muitas pessoas escolhem o que vão ouvir, né? Muitas pessoas escolhem o que querem ouvir.
E aí é a importância de você ter uma igreja e frequentar essa igreja, e congregar nessa igreja. Estar escutando os sermões que são pregados dentro dessa igreja. Porque se você, não, aqui eu não gostei, eu vou para outra. Ou então se você é aquele crente de YouTube, né, que vai só escutando as pregações que você gosta, você acaba não sendo ferido pela palavra, você acaba apenas sendo, tendo as suas convicções reafirmadas, porque você só escuta aquilo que você quer escutar. Por outro lado, tem um pastor que só prega o que ele quer, né? Só prega o que lhe é confortável. E aí vem a importância também de você expor um livro. E aqui na igreja nós temos tido essa oportunidade, né? Eu estou expondo Tito, o Jorge está expondo Tiago, o pastor está expondo Gênesis, o Jonas está expondo Efésios. Então são livros que vão passar por vários temas. Eu nunca me imaginei pregando para a minha igreja sobre trabalho, sobre como você deve trabalhar bem. Mas o livro de Tito tem esse assunto e a gente trouxe aqui. Inclusive, alguns irmãos depois vieram falar, olha, muito bom, né? Fazia tempo que eu não ouvi uma pregação sobre essa questão do trabalho. Então, qual a importância, Jorge, de, primeiro, você escutar os pregadores da sua igreja e não sair escolhendo, e também, né, de estar expondo o livro como um todo e não simplesmente escolhendo o tema que mais lhe apraz, né? Ele vai fazer assim, ó, uma outra citação sobre isso, né? Somos propensos a buscar líderes que nos dizem apenas o que queremos ouvir. E os líderes são tentados a dar às pessoas o que elas desejam, porque é mais fácil ganhar a vida assim. Ou seja, a dupla preocupação aqui, né? Tanto da congregação, que tem essa tentação de ouvir somente aquilo que você quer ouvir, aquilo que é confortável no seu coração, principalmente hoje, né, na ideia de saúde mental, obviamente não é um problema, né? Eu quero ouvir aquilo que vai acalentar meu coração. Ao mesmo tempo, os líderes, eles têm essa tentação, né? Tentação também de falar somente aquilo que as pessoas vão gostar, somente aquilo que é interessante. É por isso que a pregação expositiva ela é tão desafiadora para o pregador. É por isso que muitas pessoas não querem seguir a pregação expositiva, porque ela vai tocar em pontos que para o pregador também é difícil. E ele vai se colocar na posição de muitas vezes ter que falar de coisas que vão machucar as pessoas. Então ele vai estar sempre se colocando em risco. E a pregação expositiva ele vai fazer isso, te colocar em risco o tempo inteiro. Mas por quê? Porque a gente é fiel à palavra de Deus. E aí hoje a gente, na era da internet, a gente tem muita essa tentação. Se a gente quiser ir no YouTube, a gente vê pregação de tudo que é jeito, o pregador que a gente quiser. E isso acaba trazendo um certo problema para os pregadores da igreja local. Porque os pregadores da igreja local, eles não colocam lá, né, a comunidade não vê só as excelentes pregações dele. Vai colocar aquelas pregações que também não são tão boas. Porque às vezes ele vai estar tão atarefado, ele não vai conseguir se preparar adequadamente, né, da maneira como deveria ser, por causa de muitas coisas. Então, a pregação expositiva, a pregação ali da igreja local, ela vai ter uma série de coisas. Muitas vezes a gente não quer ter isso, né? Só que a gente precisa lembrar que o pregador da minha igreja é aquele que conhece a sua comunidade. O pastor, quando está lá todo domingo, ele conhece a comunidade, ele sabe para quem ele está falando. O pregador de internet, ele não vai ter isso. Ele não vai saber qual a sua realidade. Ele não vai saber o que você precisa ouvir, seja bom ou seja ruim. Mas o pregador da igreja local, ele conhece a sua realidade. Ele sabe o que você precisa. Talvez você possa não concordar, mas ele sabe o que você passa, né? E ele sabe ali o que é melhor para você. Então, isso você não vai ter na igreja universal, né? Que depois ele vai falar sobre isso, com os pregadores da internet. Somente na sua igreja local é que você vai ter isso. É por isso que você não tem como viver somente de pregações de YouTube. Você precisa da sua comunidade. Até a maneira de você ouvir o pregador da sua igreja, ouvir os pastores da sua igreja, é de uma maneira diferente como você olha para um pregador de internet. Porque assim, a igreja local, você conhece o pregador. Você sabe o que ele vive, você sabe quais são os desafios dele. A maneira que você vai ouvi-lo não é da mesma maneira a que você vai ouvir uma pregação de YouTube. Pregação de YouTube você consegue dizer, tipo, uma pregação boa, uma pregação legal, como se você tivesse um entretenimento ali, né? Mas uma pregação da sua igreja não se deve ter isso, porque são os pregadores que você conhece, você sabe o que eles passam. A verdade que é falada para alguém na internet não é a mesma que você tá falando, uma verdade quando você tá tete a tete com a pessoa. Então é diferente eu falar uma verdade para minha esposa do que eu falar para uma pessoa que eu não conheço. E isso é importante também dentro de uma comunidade. E só dentro da comunidade que você consegue ter isso.
certo? De fato, esse relacionamento, né? Então, há muitos ganhos de você ouvir sua pregação, mas eu queria muito pontuar isso, pregação da igreja local, pontuar isso aqui, é que ouvir o seu pregador ali da sua igreja local, você não deve fazê-lo do mesmo modo que você escuta pregações da internet ou algo desse sentido, porque ele tá ali convivendo com você, então você precisa ter um certo cuidado com isso. É o que ele vai dizer, já no final do capítulo, ele vai dizer assim: em primeiro lugar, a congregação e o pregador juntos experimentam a pregação como um evento comunitário no tempo e no espaço. Então, tá todo mundo aprendendo a mesma coisa, da mesma pessoa, e aí cada pregador vai ter seu jeito, vai ter sua forma de passar a palavra, vai ter os seus desafios, mas também as suas características, né? E ele vai dizer assim: em segundo lugar, o exemplo e a personalidade do pregador dão um tom para toda a congregação. Então, é muito importante, né? Nós temos isso em mente. Não é errado você ter um. Eu entendo mais quando é o Jorge que está pregando do que o Rafael. Não, você pode ter os seus gostos pessoais, né? Ou então não, quando eu chego em casa eu escuto uma pregação do fulano de tal. Não há problema nisso. Mas nós devemos entender a pregação na igreja local como algo distinto de qualquer outra pregação. Porque ali nós estamos, lembra do capítulo, acho que é o capítulo 3, que ele vai dizer da pressão social que há dentro da igreja para a gente fazer todos a mesma coisa, né? Então tá todo mundo ali sendo pressionado para fazer a mesma coisa, tá todo mundo sendo incentivado, direcionado a ter uma mesma atitude. Isso é muito importante para uma igreja local, né? É algo que se espera de uma igreja, né? Que a gente caminhe na mesma direção. E aí quem é que dá esse tom? Quem está pregando. Então essa semana nós estivemos pensando muito sobre essa questão das duas descendências, porque foi o que nós ouvimos no domingo à noite. Nós vamos para a semana pensando, né? Paz, olha, a descendência de Caim é abençoada, né? Tem lá suas questões tecnológicas, desenvolvimento tecnológico, mas a parte de Deus, né? Mas Deus não estava sendo glorificado com aquilo. Da mesma forma, a gente olha para a nossa descendência, olha, Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Então, esse é o tom da semana da igreja, Batista de Henrique Jorge, porque foi o que nós ouvimos no domingo à noite. Então, essa é a importância que a gente tem que dar à pregação também da nossa igreja local. Por isso que não cabe, né, Rafa, aquela palavra, quando o fulano vai pregar hoje, eu não vou para a igreja. É que isso acontecia bastante. Então, isso não pode acontecer, porque na igreja local, pregação se faz presente, né, no tempo e no espaço. E aí a citação, né, que ele faz sobre isso, né, sobre essa personalidade do mediador ali, ele vai dizer que a pregação exerce a autoridade da palavra de Deus por meio da personalidade mediadora e da experiência de quem ensina, em um contexto contemporâneo com demandas locais e pessoas particulares. Então tem todo um envolvimento físico aqui. Então, às vezes o pastor vai pregar sobre uma coisa que é para você sim. Sabe? Às vezes ele vai pregar uma mensagem que talvez seja para tratar uma coisa que tenha acontecido na igreja. Então, o pregador da igreja local tem essa sabedoria, né? Tem esse discernimento. Lá na internet ou em outras, na igreja online, você não vai ter esse tipo de coisa, certo? É por isso que você deve valorizar e valorizar muito, muito a pregação da sua igreja local, porque ela é crucial para a sua vida, certo? Eu queria que você guardasse principalmente isso. Pregação da sua igreja local, leve em conta você. Pregação da igreja local, leve em conta você, a sua realidade, o que você está passando, certo? Então não é uma pregação alheia ao que você presencia na sua vida. Amém. Então, em relação à pregação, é basicamente isso, irmãos. Uma pregação expositiva, uma pregação que tem como limites, né, a Bíblia, e aí vem até uma dica aí para quem quiser pregar, né, para os pregadores. Limite-se ao que está na palavra, né? Com o tempo você vai ganhando a experiência para poder ir acrescentando e tal. Mas o que nós temos realmente visto muitas vezes é que as pessoas, até no nervosismo, elas começam a falar sobre verdades, mas que não são as verdades daquele texto. E acaba ficando muito confuso, né? E acaba não trazendo realmente não enchendo, não alimentando ali a congregação que está ouvindo. Você está falando coisas verdadeiras, mas de forma solta, né? O texto ele tem as verdades dele. Então você vai e aplica de acordo com o texto, como o Jorge falou, né? E aí prega para si mesmo também, né? É importante isso. Nem sempre tudo que você vai pregar é tudo que você está vivendo. Então às vezes é bom você também estar se colocando como exemplo na pregação, enfim. Mas que a pregação ela seja esse momento, né? Onde a igreja está concentrada em aprender juntos a palavra do Senhor.
e aí aplicar também tudo que precisa ser aplicado. Quer acrescentar mais alguma coisa em relação à pregação? Não, só dizer realmente isso, né? Que na pregação, quem deve ter o destaque maior é o texto bíblico, certo? E é ele que vai falar de um determinado assunto. Se naquele momento Deus lhe conduzir para falar sobre aquele texto, fale sobre aquele texto, porque ele vai falar alguém. Amém. E aí, o capítulo 6, capítulo 5, na verdade, ele vai fazer a seguinte pergunta, e eu já faço essa pergunta para ti, Jorge. Fazer parte é realmente necessário? Muito importante, né? Muito necessário aí para as nossas vidas. E aqui está muito linkado com a pregação, né? Se você precisa de uma pregação local que leve em conta você, você precisa se reunir. Esse capítulo aqui ele vai falar basicamente sobre isso, né? E sobre algumas culturas, né? Algumas atividades dentro da igreja. Né? Ele vai começar falando sobre a questão da autoridade, se a igreja ela tem autoridade de fato. E é claro que ela tem muita autoridade, né? Ele vai usar o texto tanto de Mateus 16 como Mateus 18, né? Sobre o ligar e desligar as chaves ali, mostrando que a igreja ela tem esse papel de... É como se ele estivesse colocando a mão, isso aqui é um crente de Jesus, esse aqui não é mais um crente de Jesus, né? No caso aqui de Mateus 18, então ela de fato tem autoridade. Ele vai falar assim, a autoridade das chaves, o direito de declarar em nome de Jesus o que e quem do evangelho. O que é uma confissão correta, quem é um verdadeiro confessor. Então a igreja ela tem esse papel de dizer, aqui é um servo de Cristo. Ele tem esse papel de declarar de fato, isso aqui é um servo do Senhor. Certo? Então ele vai começar falando sobre essa autoridade, e é muito evidente, né, que a igreja ela tem autoridade. Você nunca pode utilizar. Aí você vai acabar, né? As pessoas. Essa pergunta ela é muito sugestiva por causa disso, né? Porque tem muitos casos de pessoas que acham que não é preciso você participar de uma igreja local, uma igreja institucional. O problema é que você perde muito. E eu creio que quando Deus estava pensando na igreja, ele estava assim pensando numa igreja que faz parte ali, né? De um corpo que vive ali a vida comum junto em comunidade. Certo? Depois ele vai falar sobre as ordenanças, né? E aqui ele vai colocar como se fossem os nossos passaportes celestiais. Então, ele basicamente, como batista, ele vai falar das duas ordenanças, né? Primeiro é sobre o batismo e depois ele vai falar sobre a ceia. E é muito legal porque ele basicamente vai dizer que o batismo é esse passaporte e a ceia é esse se assentar ali com a sua família, né, para uma refeição. Basicamente ele vai colocar esses dois pontos. E essas duas ordenanças, elas de fato são cruciais, certo? O batismo, para você adentrar na igreja, mostrar que de fato você é um membro daquela igreja, faz parte daquilo, e isso é feito por meio do batismo, e a ceia, esse grande monumento ali, onde a gente participa de comunhão, demonstra que de fato a gente faz parte da comunidade, a gente vive ela, a gente... enfim, né, tem comunhão com os irmãos, tem um elo ali familiar, então ele vai trazer esses dois pontos. Inclusive, ele vai citar o texto de Coríntios, né? Ele vai dizer assim: da mesma forma, Paulo nos alerta para participar da ceia apenas sob a condição de discernirmos o corpo, ou seja, a igreja. Então, para fazer parte da ceia, é importante que nós tenhamos esse discernimento. E aí, Jorge, eu queria fazer aqui uma segunda pergunta que ele nem cita tanto, né? Mas é uma dúvida que muitas vezes, na verdade ele até cita, mas é uma dúvida que muitas vezes surge no meio da igreja, que é a questão de quem pode cear, né? Tem muitas pessoas que vêm nos visitar e ali no momento da ceia acaba pegando a ceia e tomando, né? Isso é escândalo para alguns, né? Algumas pessoas ficam chocadas como é que um visitante ele participa da ceia, né? Quem é que pode cear? Quem é que tu acha assim que pode participar da ceia? Ah, Aqui na igreja nós temos a prática dos batizados, né? Quem é batizado, quem é membro de alguma igreja batizado, e aí uma outra prática da igreja só é membro quem se batiza, né? Mas essa prática, você pensa que é algo salutar, que é algo importante, ou a ceia deveria ser aberta para mais pessoas? eu sigo aqui com a minha igreja local, né? Que vai basicamente defender que a ceia é para os batizados. É como a gente estava falando, certo? A igreja ela tem essa autoridade para colocar essa tutela e dizer assim, ó, esse aqui é um servo de Deus. E ele faz isso por meio do batismo. Então, muitas pessoas têm muita confusão de achar que, porque elas levantaram o braço, pronto, elas já fazem necessariamente parte
da igreja, enfim, né? Quando a gente fala sobre igreja local, a gente está falando sobre batismo. E quando a gente olha lá na igreja primitiva, porque hoje tem um tempo, né? As pessoas se convertem, passam um tempo, elas são batizadas. Às vezes passam, eu, por exemplo, passei uns 3 anos para me batizar. Então, que isso quer dizer que eu era salvo ou que eu não era salvo? Não, não quer dizer isso. Mas a partir do momento que eu me batizo, eu tenho esse elo formalmente com a igreja, para a igreja dizer, realmente esse aqui é um servo de Deus. Na igreja primitiva não se tinha esse tempo. Você se convertia e você já se batizava de imediato. Então, o batismo, ele diferente do nosso tempo, né? Ele era uma marca, inclusive, que poderia levar pessoas à ruína, né? À morte. Se a pessoa se batizou, ela está demonstrando que de fato ela faz parte formalmente daquela religião. Então, ela poderia já ser perseguida e morta. Então, isso acontecia. Para o nosso tempo, ele é bem diferente. Então, você consegue passar muito tempo, mesmo se dizendo cristão. Então, a gente defende que a ceia é para os crentes batizados. Isso não quer dizer que você seja salvo, não. Mas quer dizer que a igreja ela está meio que segura, né? Ou esse método que Deus escolheu para um membro fazer parte, por meio dele a gente segue esse modelo, né? Então, como os batistas creem assim, vão pensar assim, eu creio que é o modelo ideal, até porque não tem como a gente confiar assim, plenamente, né? Às vezes as pessoas levantam a mão, nunca mais aparecem na igreja, isso acontece. Então a gente precisa ter um certo cuidado, né? É uma maneira também da igreja se resguardar disso, mas esse é o método que a Igreja Batista ela segue. É por isso que é tão importante a gente ter noção do que é a ceia e do que é o batismo. Porque são duas ordenanças muito importantes que não podem ser levadas de qualquer jeito, não podem ser feitas de qualquer forma. Eu sei que às vezes, por não ter tanta noção, a gente acaba tomando a ceia ali, participando da ceia, de uma forma muitas vezes até desligado, né? Você não escutou nada da pregação, você está com a cabeça aérea. Mas quando nós temos a noção do que é a ceia, né? Que nosso Deus, Jesus Cristo, ordenou que nós fizéssemos isso até a sua volta, como realmente uma lembrança do seu sacrifício. Tudo isso envolve um momento muito solene, né? Em momentos solenes, todo mundo está atento, está prestando atenção. Dificilmente um momento solene você está conversando alto ou está no celular, porque é um momento solene, é um momento importante, é um momento diferente dos demais, é um momento ímpar, né? Então, você colocar a ceia para ser tomada por qualquer pessoa é realmente um desleixo, né? Em relação àquilo que de fato a ceia que é o momento do corpo de Cristo, a membresia da igreja, aqueles que fazem parte realmente ali, que podem ser chamados de filhos de Deus, dos irmãos estarem em comunhão, ceando junto, um esperando pelo outro. Então, se tem alguém que não tem nenhuma comunhão, né, a comunhão é zero, eu não estou dizendo aqui um visitante de outra igreja, né, porque ele também é nosso irmão, mas alguém que a gente nem sabe se é irmão, né, nem sabe se salvo é. E nós vemos no Novo Testamento que o batismo ele é essa confissão pública de fé. Então, se ele não tomou essa confissão pública de fé, é estranho você deixá-lo participar da ceia, que é um momento entre família, né, entre irmãos. Então, por isso que tem todo esse cuidado de você primeiro se batizar, para aí sim você fazer parte da membresia e aí poder cear, né? Então, é um cuidado aí que nós temos que ter. Tu falando aí sobre a questão da ceia, da seriedade, né? Às vezes realmente a gente não entende que esse é um momento importante. Quando a gente olha lá para Corinto, né? Quando Paulo está escrevendo ali, ele vai dizer que as pessoas estão sofrendo, estão morrendo muitos deles, porque eles comem indignamente a ceia. Olha a seriedade que Paulo encara. Ele diz que pessoas morreram por causa disso. Porque eles estavam comendo indignamente. E isso é muito sério, né? Se a gente trouxer aqui para o nosso contexto, é algo assim muito grande. Então a gente precisa olhar para essas coisas, né, para essas ordenanças, como algo sério, como algo instituído por Deus, algo que tem propósito, que tem também um testemunho para as pessoas de fora. Então o batismo ele simboliza que você está morrendo para o mundo e você agora está vivendo para Deus. Isso é um testemunho muito grande. Quando a igreja se reúne para ceiar, ela está dizendo para o mundo: aqui a gente tem uma família que se ama, que tem seus desafios, mas é uma família que tem seus sacrifícios, mas é uma família que está reunida por causa do Cordeiro. Então é um testemunho muito grande. É por isso que a gente leva, assim, com muita seriedade esses momentos, certo? Então não é por chatice, não é só por precaução e pensando nisso tudo. Não é um exclusivismo, né? Ou Isso. tirando alguém. E nem dizendo que você não é salvo porque você ainda não se batizou, certo? Não quer dizer isso. Mas é de fato a igreja se resguardando, até porque esses momentos eles são
importantes dentro do que a igreja faz no mundo. E é por isso que o batismo ele deve vir logo após a conversão, né? Nós temos alguns irmãos agora que vão se batizar, irmãos que entregaram suas vidas a Jesus recentemente, né? E já estão ardendo para poder se batizar, né? Isso é muito bonito de se ver, inclusive é bíblico. Ele vai dizer aqui que ser membro da igreja, a definição dele, é uma afirmação e supervisão da igreja acerca da profissão de fé e do discipulado de um cristão, combinada com a submissão do cristão à igreja e à sua supervisão. O que é que tu acha dessa definição dele, Jorge? De membresia? Muito legal, né? É por isso que aqui na igreja, por exemplo, só pode servir formalmente a igreja pessoas que são batizadas ou que fazem parte da igreja, foram aceitas ali como membros da igreja. Porque a gente tem esse cuidado de deixar claro que se você faz parte da igreja, você faz parte também para ser exortado, para ser supervisionado, como ele coloca, para se submeter, mas para trabalhar também. Esse é um outro ponto que ele vai levantar mais lá na frente, né? Que a membresia não significa só você estar lá recebendo, você está dizendo também que agora, como membro da igreja, você participa. Você participa nas contribuições, você participa com seus dons, você trabalha na igreja. Então você não pode levar a membresia como algo banal. É algo muito sério, é realmente algo muito sério. De você participar do que tem feito, de você opinar, de você trabalhar de fato. Então você não pode olhar a membresia como algo simplesmente só para colocar. E é o que muitas pessoas acham, né? Às vezes as pessoas estão. Inclusive, essa foi uma dos grandes pontos que a gente teve que tratar aqui na igreja, né? Com relação à exclusão de irmãos, né? Não, porque tirar do hall de membros, os irmãos via isso como uma coisa absurda. Mas aí quando você olha na prática, o irmão não trabalha, o irmão não ajuda, o irmão nem é presente, mas só porque precisa estar ali o nome no hall de membro. E não é dessa maneira que você deve encarar, né? Membresia é algo sério e algo quase com um contrato que você está dizendo: eu vou ser supervisionado por essa igreja, eu vou ser exortado por essa igreja, eu vou trabalhar também para que essa igreja cresça, ela avance no reino, eu vou contribuir com ela, então eu vou cuidar dela também na medida do possível, né? Então é algo que é bem amplo, certo? E não é algo banal que muitas vezes da maneira como muitas vezes a gente lida, né? Então é algo muito sério e eu gosto muito dessa afirmação, né? É alguém que está ali para se submeter e a igreja vai estar supervisionando no discipulado, no cuidado, e você também vai ter as suas responsabilidades dentro do corpo. Em relação à submissão, ele vai dizer algo que é muito importante. Ele vai dizer assim: este é o grupo específico de cristãos que eu estou convidando para entrar em minha vida e pedindo que me cobrem sobre seguir Jesus. Estou pedindo para que essas pessoas se responsabilizem por minha caminhada cristã. Se eu estou desanimado, agora é responsabilidade dessas pessoas me encorajarem. Se eu me desviar do caminho estreito, é responsabilidade dessas pessoas me corrigirem. Se eu estou em dificuldades financeiras, é responsabilidade delas cuidarem de mim. E isso é uma via de mão dupla. Então acho que isso exemplifica bem, né? Define bem o que é ser membro de uma igreja. Não é só vir domingo à noite, é ter envolvimento, né? Ter comunhão, é realmente estar disposto tanto a ser corrigido, mas também estar pronto para corrigir com amor e com sabedoria, com bondade e com sabedoria, como vai dizer lá em Romanos, né? Com conhecimento. Então, ser membro da igreja não é algo fácil, é algo trabalhoso. Né? E ele vai até citar que não é suficiente você ser membro da Igreja Universal, você precisa ter uma congregação, né? Ter uma igreja aqui na Terra. Algo é interessante porque ele vai dizer: se você quer congregar com as pessoas, se você quer fazer para a congregação, por que você não tem esse desejo de congregar já aqui? Né? Por que isso não começa aqui? Então, muitas vezes é só uma desculpa para realmente mostrar o que está no coração. Né? E eu acho que é realmente essa desculpa, né, Rafa? Eu não quero que as pessoas entrem na minha vida, então eu vou dizer que eu faço parte da Igreja Universal e isso basta. Mas não basta, né? Se você realmente é um cidadão do céu, você quer estar perto dos seus irmãos. Inclusive, muitas promessas são cumpridas dentro da igreja. Então, por exemplo, a gente vê Jesus falando que aqui nessa terra você vai ganhar muitos pais, mães, irmãos, irmãs. Onde é que você consegue isso? Na igreja. É na igreja do Senhor que você vai, na igreja local que você vai conseguir ter pessoas que vão lhe acolher, que vão lhe exortar, pessoas que quando você mais está precisando, elas que vão orar por você, elas que vão mandar mensagem, né, para você quando mais você precisa, elas que vão lhe convidar para sua casa, né?
nos momentos que você precisa. Então é na igreja que você vai conseguir essas promessas, certo? Não é distante, sem contato nenhum com o corpo de Cristo, né? Então a gente precisa lembrar também, Hebreus capítulo 10, né, versículo 24 e 25, vai falar sobre congregar. E lá para ele, congregar é exortação mútua, é participar da vida um do outro. E as pessoas às vezes não querem fazer parte da membresia por causa disso, porque não querem ter que abrir a sua vida para as pessoas. Não quer mostrar suas intimidades, suas lutas, né, as suas dificuldades. Não quer ter isso. E às vezes a gente faz parte da igreja, é membro da igreja, mas não faz isso. Ou seja, no final das contas, membresia para a gente não importa tanto. Porque a gente não abre a nossa vida, porque a gente não é exortado e exorta. A gente basicamente vai para o culto domingo à noite e acha que isso é suficiente. Meu nome está lá no hall de membros. A lista de Jesus, quando ele vir aqui à Terra, não vai pegar nossa hall de membros aqui, não, irmãos. Não vai ser assim, não. Certo? Então, no final das contas, não vai importar tanto se você está com seu nome lá no hall de membros ou não, mas o que você fez para com isso. Certo? Ser membro de uma igreja é muito mais do que só virar o culto, muito mais de ter seu nome lá no hall de membros. Certo? É uma vida em comunhão de fato, como a ceia vai nos anunciar, né? E também é um trabalho, né? Ele vai finalizar aí o capítulo falando que ser membro é um trabalho. E aí ele vai citar o exemplo de Adão, que lá no início ele era tanto rei quanto era sacerdote ali do jardim, que nós precisamos também desempenhar esse papel. Uma outra coisa interessante que ele vai citar um pouco antes é que essa é uma marca bíblica, né? Ser membro é uma marca bíblica. Desde o início, Deus ele vai separando ali um povo, vai sempre separando ali, separando o puro do impuro, né? E a igreja também tem esse papel hoje, né? As próprias contagens que são feitas lá em Atos, né? 5.000, 3.000 são acrescentadas, pessoas que são acrescentadas. Então, há uma contagem clara ali, há a igreja local, há essa reunião ali presencial entre o povo, né? Sobre essa questão do trabalho, cara, uma das aplicações mais interessantes é que às vezes a gente reclama muito que o serviço que o irmão prestou não foi do jeito que eu queria. Mas às vezes quando você vai olhar esse irmão não serve. Esse irmão não tá ali trabalhando, né? Talvez a igreja não esteja melhor porque você não participa dela. Porque outras pessoas estão tendo que cobrir aquilo que você deveria estar fazendo, né? Então a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais crítico. Não só olhar para a igreja como esse lugar que muitas vezes os irmãos não servem como eu queria, mas também olhar para si e ver que eu posso fazer mais, eu posso contribuir mais. Quando eu coloquei meu nome no hall de membros, eu estou dizendo eu vou trabalhar para essa igreja, trabalhar para o Senhor aqui, para fazer dela algo mais próximo daquilo que Deus quer, né? Então, é uma chamada realmente para trabalhar e nós precisamos, né, Rafa? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, meus irmãos. Ser membro é uma bênção, é uma responsabilidade, mas também é uma ordenança. Então nós precisamos levar a sério tanto ser membro de uma igreja, quanto também a pregação dessa igreja. Se você faz parte de alguma outra igreja e está ouvindo esse episódio, lembre-se disso. A pregação de uma igreja ela é muito importante. E o envolvimento seu como membro também é. Então não negligenciemos ambas as coisas. Sabe por que essas duas coisas caminham juntas? Porque não tem como você olhar para as escrituras e não ver quando a palavra fala, né? Que você vê as pessoas que estiveram ali, elas simplesmente ficaram alheias ao que Deus está fazendo dentro da igreja. Normalmente as pessoas são convidadas a trabalhar, normalmente as pessoas são convidadas à exortação mútua, normalmente você vê as pessoas convivendo ali entre si, a gente vê lá em Tiago, né, ajudar os órfãos e as viúvas, a gente vê em vários locais, e é isso que a palavra de Deus ela traz, né, desconforto para a nossa vida, de não viver alheio ao que Deus está fazendo no mundo, mas participar do que Deus está fazendo no mundo, só a palavra de Deus consegue fazer isso. Amém. Jorginho, quer acrescentar mais alguma coisa? Então era isso. A gente vai continuar, né, na leitura aqui e trazer algumas reflexões sobre esse livro. Tem sido um livro muito legal. Creio que mais 2 episódios a gente finaliza o livro, né? Então aí lá para setembro a gente deve estar finalizando o livro. Lembrando que nosso próximo episódio é sobre apologética, né? Por isso que a gente vai demorar um pouquinho mais a terminar o livro. Está fazendo essa dobradinha aí, ok? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Não esqueça de orar pelo nosso projeto, não esqueça de congregar. Não esqueça de estar sempre também procurando pregações bíblicas, porque tudo isso faz parte da igreja que é essencial. Amém? Deus os abençoe. Até daqui a 15 dias. Um grande abraço. Fui. Tchau, gente.